Bom dia, gente! Como vocês estão se sentindo nessa manhã de sexta-feira? Hoje eu vou fazer algo diferente. Hoje eu não vou cantar. Hoje eu vou bater um papo com vocês. Vou esperar o pessoal chegar. Cadê vocês, meu povo de manhã? Maninho! Bom dia, meu maninho! Como você está se sentindo hoje, nessa sexta-feira? Obrigada, maninho, pelas curtidas! Oi! Como você está se sentindo? E amanhã, como vocês estão? Vocês dormiram bem? Acordando vocês. Eu também tô fazendo meu download. De manhã eu não funciono muito bem. Assim, falando, né? Eu funciono assim, fazendo os meus alongamentos, exercícios, vídeos, mas falando ainda tô fazendo assim, ó, download. Bom dia, Barbosa, como você está? Bom dia, Eliane? Falei esse nome certo? Bom dia, Sérgio. Bom dia, gente. Como vocês estão se sentindo? O meu maninho está acordando. Eu tô fazendo download. E a maninha? Bom dia, João Carlos. Gente, eu tava falando aqui que hoje eu vou fazer algo diferente. Que na verdade não é diferente porque eu vou intercalando, né? Um dia eu canto pra vocês, outro dia eu converso. E hoje eu vou falar sobre um assunto que a maioria das pessoas, creio, conhece ou já passou por isso ou passa por isso, né? Que é a ansiedade e a depressão. É o mal do século de hoje em dia, né? E assim, dificilmente alguém no mundo de hoje não experimentou uma crise da ansiedade ou de depressão, ou já tem aquilo, como é que pode dizer, que na psicologia chamam de transtorno, né? Quando ele passa a ter crises não esporádicas, mas contínuas, aí já é o transtorno, né? Então, é muito comum, infelizmente, no mundo de hoje. E eu acredito, assim, devido às minhas experiências e o que eu venho observando, né, da nossa sociedade, das pessoas, é que está muito ligada ao excesso de cobranças. Claro que a gente não vai ficar, que
não é bom a gente ficar dentro de uma bolha. A gente só evolui nas experiências, mais nas experiências difíceis que a gente evolui, né? Mas assim, excesso de cobrança e assim, essas cobranças carnais, digamos assim, do mundo de hoje, por exemplo, já cobra que a criança com 1 ano fale, ande, não sei o que, com 5 anos já leia tudo, não sei o que. E até eu tava percebendo assim que no ensino das crianças já colocam coisas muito avançadas, sendo que não passa a base, já quer que a criança, por exemplo, antes de aprender a andar, já bota a criança para correr. Então nosso mundo tá muito assim, muito rápido, muito cobrador, muito cada vez as pessoas ensinadas a entender menos o time de cada um, né? A diferença de cada um. Tem gente, por exemplo, que não é bom em português, mas é bom em matemática. Ou tem gente que é boa em português e matemática, mas não é boa em história. Então, tipo, cada um tem o seu tempo, né, de aprendizagem, e cada um também tem o seu domínio, né? Tem gente que tem domínio em uma área, assim, não somente, eu coloquei aqui um exemplo de português, matemática, de matérias, assim, mas em relação a coisas da vida, por exemplo, eu tenho mais facilidade, sei lá, para falar, outra pessoa já tem mais facilidade para refletir, para fazer coisas braçais, digamos assim. Então, cada um tem o seu domínio, né? E a sua dificuldade. E hoje o mundo cobra que a gente sempre seja 100% proativo, 100% perfeito e que a gente aprenda as coisas assim, no tempo assim. Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito pronto. Então eu creio que esse modo, né, de vida de hoje, que chamam de evolução, né, tá fazendo um grande mal. A gente tá ficando mais sem paciência com as coisas, com as pessoas. Os pais estão a cada dia que passa mais cobrando mais, tipo, claro que quando o filho, né, faz alguma coisa errada tem que corrigir mesmo, mas licença rapidinho, caiu o papel, mas a gente precisa aprender a corrigir com amor, né? E sempre deixando claro que todos nós temos erros, mas todos nós cometemos erros, né? Mas não é porque a gente tem uma falha ali que a gente deve ser menos amado, ou que a gente deve, né, ser tratado de forma muito, digamos assim, corrigir, mas corrigir no equilíbrio, digamos, de Deus. E porque tudo que é muito assim, quando a gente não aprende a olhar pra gente mesmo e pro outro com amor e com delicadeza, mesmo que precise corrigir, mas a gente precisa corrigir com equilíbrio, sabe? Pra não gerar uma coisa ali na gente e no outro, tipo assim, eu só te amo se você me der, se você ser confortável pra mim, ou se você não errar desse jeito, não sei o quê. E a gente precisa aprender, né, a respeitar o outro com as suas diferenças, com as suas dificuldades. E sempre quando corrigir o outro, sempre falar assim, olha, sempre tentar, né, deixar claro, tipo, claro que você vai aprender no seu tempo. Isso aí tá errado, mas você pode tomar seu tempo de corrigir isso. E não é porque eu não sei lidar com essa sua questão, esse seu erro, que o problema tá só em você. Não, o problema tá em mim também, que eu não sei lidar com isso, eu me frustro e tá tudo bem, mas você não deve se sentir menos amado porque você tem esse erro, entendeu? A gente deveria seguir esse raciocínio, porque a gente pensa assim, esse erro aqui é imperdoável, mas a gente esquece que da palavra, né? Que Deus não cria ninguém sem propósito. Como é que aquela pessoa tem errado? A pessoa não está viva? Se a pessoa está viva, eu tenho certeza que tem um propósito de Deus e
e Deus sabe o que ele vai fazer lá na frente. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que é Davi, o de Davi. Tem uma passagem que tem uma dos versículos, né, dos versículos que fala assim, que Davi, ele seduziu a mulher de um amigo dele, se eu não estou enganada, não seduziu, mas estuprou. E aí o que acontece? Lá na frente ele se arrependeu e virou um grande discípulo de Deus. Então, e Deus não o condenou por aquele... É um erro horrível, mas assim, Deus não coloca pecado em balança. E assim, por mais que ele tenha feito algo tão assim, ruim, ele sabia que Davi ia se corrigir, que Davi ia ir pro amor, né? Então, eu creio que assim, enquanto há vida, se você está vivo, se Deus deu essa oportunidade, essa chance, é porque Deus sabe que você vai uma hora se corrigir. Então, sobre isso, sabe? A gente olhar pro outro com mais carinho, com mais... É difícil, é extremamente difícil isso, porque a gente é extremamente cobrador e julgador com a gente mesmo e com o outro. Então, isso é um exercício, né, diário. E eu creio que a ansiedade e a depressão, ela esteja em volta muito disso, de falta de empatia, de excesso de cobrança, de medos, de fermentos, né? Fermentos que eu digo assim, crenças. A gente adquire muitas crenças desde pequeno e às vezes sem querer nossos pais passam crenças assim que depois a gente precisa refletir, a gente precisa se despir dessas crenças, assim. Aí eu vou contar assim um pouco da minha experiência com ansiedade e depressão também. Tudo começou assim na minha adolescência, que estourou assim, né? Porque quando eu era pequena, eu passei, assim, eu sempre sofri muito bullying na escola, porque eu era muito assim, eu sempre fui muito na minha, meio caladinha, assim, aí eu não sabia delimitar os limites dos coleguinhas, eu sempre respeitava, né? Mas eu não sabia delimitar os limites. Dizer, colega, eu não gosto disso, não sei o que, então eu sofria, engolia tudo, e ele tava sorrindo, aí teve uma situação que uma coleguinha, duas coleguinhas, me empurraram numa escada, eu acho que eu tinha uns 6 anos, eu acho. 6 anos. Numa escada não, na verdade, é uma calçada muito alta. Aí eu ralei meu joelho, só que aí eu fiquei perplexa, porque eu pensei assim, mas eu nunca bati nelas, eu nunca fiz nada com elas, por que elas fizeram? Eu fiquei meio assim, sabe, meio fazendo download. Aí eu olhei pra elas e eu falei assim, por que vocês me empurraram? Eu fiz alguma coisa que eu deixei vocês chateadas? Se eu fiz, me desculpa, mas eu não percebi, por que você fez isso? Aí elas viraram pra mim e falaram assim, não, é porque você é muito besta, você é muito boazinha, eu não gosto de gente assim, meio lesa, tipo assim, foram essa resposta que elas me deram. Hoje eu entendo que muitas vezes as pessoas vão fazer coisas assim que a gente não vai entender. Se não foi fácil para Jesus, se Jesus foi batido, cuspido, quem dirá nós, né? Então é só a gente sacudir a poeira, orar e sair, né? Não bater de frente com essas coisas, porque às vezes nem a pessoa tá entendendo por que tá tomando tal atitude. Ainda mais que existe muita coisa, o mal tá ao nosso redor, ao derredor. Muitas vezes ali nem é a própria pessoa, mas sim uma coisa que tomou conta, mas... Então a gente ora, vigia, repreende e segue o caminho. Só que como eu era muito pequenininha, eu fiquei, obviamente, magoada, eu fiquei sem entender. Nunca tinha feito nada com ninguém, assim, desse nível. Então eu fiquei tipo assim, aí eu fiquei indignada. Só que aí eu levantei na hora, aí eu fui falar pra professora. Só que aí a minha professora virou, aí disse assim, não ligou muito, falou assim, é só coisa do joelho, porque eu falei pra ligar pra minha mãe, né, porque geralmente a minha mãe orientava
sempre me orienta quando ralo o joelho, né? Lavar, porque senão pode infeccionar. Oi, minha mania, te amo muito! Tô contando aqui uma história de... uma das histórias de bullying, né? Que fizeram, creio eu, que fizeram, sabe, estourar um negócio de ansiedade em mim, assim. Um dos gatilhos foi o bullying, né? Porque nunca é uma coisa só, né? E aí, maninha, eu me lembro que eu tava na escola, né? E as minhas me empurraram. E aí eu ralei o joelho, tentei perguntar por que elas fizeram isso. Elas olharam pra minha cara e disseram assim, porque você é lésbica. Mas hoje eu não levo pro coração, porque eu sei que além de serem crianças, poderiam estar passando por alguma coisa em casa, a gente não sabe. Além disso, tem o mal que fica ao redor, né? Ou de redor. E as pessoas muitas vezes fazem coisas que não fazem no automático, assim, por alguma coisa que está, sei lá, dentro delas. E aí tem aquele negócio também que a pessoa só dá aquilo que tem, que é aquilo que está alimentando. Ninguém sabe o que ela estava alimentando dentro da cabeça dela, então aí elas me empurraram e tal. Aí eu fui falar pra minha professora pra eu lavar alguma coisa, tipo o corte, né, pra não infeccionar, porque muita gente morreu com esse negócio de infeccionar. A gente acha que é besteira, né, Nutella, mas esse negócio, quando um cortezinho infecciona, dá muito problema. Então falei assim, professora, poderia me ajudar? Na minha escola na época não tinha enfermaria, a lavar. Tem algum canto que eu possa lavar e tal? Ela falou, não precisa lavar não sei o que, aqui nem tem não sei o que. Então eu posso falar pra minha mãe? Porque tudo que aconteceu comigo, eu gostava de... Minha mãe me ensinou, tudo que aconteceu com você na escola, seja machucado, você liga pra mim. E aí eu fui criada assim com a minha mãe. E eu falei, então eu posso ir na diretoria pra falar com minha mãe? Aí a professora falou, não, você vai ficar aí, você ralou o joelho, não ralou o cérebro, nem a mão. Não tá inútil, mas assim, tava doendo aquele negócio. Mas assim, ela falou pra eu engolir aquele choro e que tava tudo normal, não repreendeu as meninas, pelo que eu me lembro. E aí fiquei lá. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe viu aquilo, né? Aí falou, por que ninguém me ligou, não sei o que. E deu o maior B.O., minha mãe foi lá na escola e tal. Mas não resolveu nada, né? Porque era um sistema na escola, tinha aquela professora que inclusive era uma professora que tinha enfrentava alguns probleminhas, que eu não vou falar porque é a vida dela. Ela tinha alguns problemas. E eu sempre, mesmo criança, sempre entendia tentava entender que aquilo que ela fazia, né? Era em relação mais ao que ela vivia, o estresse dela. Claro que as crianças não tinham culpa, né? Mas assim, ela era uma pessoa bastante frustrada, assim. E aí ela, inclusive, empurrava nossas cabeças na parede, né? Então, aí misturado com os bullying que sofria, que eu apanhava na escola, apanhava da professora, apanhava não sei o quê. Aí chegava em casa, tinha os probleminhas normais, né? Dos meus pais, de relacionamento e tal. Só que a criança... qualquer discussão a criança se assusta, né? Então ficava aquele contexto, briga na escola, em casa tinha aquelas discussões dos meus pais, que é normal, todo casal tem, mas que assusta a criança. E também eu ficava muito tempo também, eu e minha irmã, né, com a minha avó, os nossos avós são lindos, maravilhosos. Mas a minha avózinha, ela tem um jeito mais... Como é que eu posso dizer? Ela é mais... Como é que eu posso dizer? Ela tem muitas crenças, ela é muito... braba. Ela é braba no balde. E às vezes ela trata coisas com muita dureza. E aí, como eu era criança... Tipo, criança não entende, né? Negócio de grito, negócio de coisa... negócio de brabeza, isso me assustava muito. Então, todos esses contextos me assustavam e eu sentia medo. Eu sentia medo de ficar na escola, às vezes eu sentia medo da minha avózinha. Às vezes eu sentia medo das discussões dos meus pais e aquilo, né? Eu fui crescendo, as coisas foram meio que piorando, né? E aí, fora isso, eu também tinha muitas cobranças, assim, porque tem coisas que eu aprendo assim, muito rápido. Mas tem coisas que eu demora uma vida, você tem que me explicar 1000 vezes. Coisas que pra vocês... Porque a maioria é simples, mas pra mim não. Às vezes é mais fácil eu aprender o mais difícil eu vou lá e resolvo, do que
uma coisa que é pequena. Então, e eu falo isso de situações emocionais, de situações de vida, de situações... Um exemplo, ó. Eu demorei muito para aprender MMC, matemática, né? MMC e divisão e emprestar. Porém, quando eu fui para a faculdade para fazer como é que é o nome daquela matéria, minha gente? Ô, meu pai, esqueci agora. Não é só vem estratégia na minha cabeça, mas não é estratégia. É uma matéria da psicologia que usa cálculo. Meu Deus, qual é o nome? Estatística, eu acho. E assim, estatística tem umas contas monstro. E tipo assim, eu aprendi em 1 segundo estatística. Terminava as atividades, as contas, primeiro do que todo mundo, e ainda ajudava todo mundo, a sala inteira. Mas em relação a MMC, eu demorei. A minha irmãzinha, a Mimica que fala, lembra, maninha? Foi a única que teve paciência comigo pra me ensinar o bendito do MMC. Foi a minha irmãzinha. E fora as outras contas que eu ficava meio coisada. Mas estatística eu aprendi em 1 segundo e ainda ajudei a turma inteira. Mano, o Brau agora vai entender isso na minha cabeça. E assim também é em coisas de jogo, por exemplo. Tem jogos simples, tipo... eu jogava muito Donkey Kong com a minha irmã. Eu tô citando assim, essas coisas assim, mas é pra vocês entenderem. Eu jogava... Tinha umas fases que era terrestre, né? Terrestre, que eu digo na terra, né? Do Donkey Kong. Quem jogou aqueles que mata a abelhinha, pula e pum... Macaquinho. E aí eu sentia dificuldade nessas fases de terra, mas na água, que tinha tubarão, que tinha não sei o que você tinha que usar mais agilidade, eu passava assim. Aí minha irmã falava assim, Emily, no mais difícil, tu aprende. No mais fácil, tu se enrola. Aí as pessoas pedem paciência comigo porque eu tenho dificuldade. No difícil, eu tenho facilidade. É igual, por exemplo, eu faço treino de pole, né? Então, tem que... todo treino a professora passa lá as coreografias, passa os movimentos e tal. Tem movimentos que é super fácil, entre aspas, mais fácil do que outros movimentos, entendeu? Então, todo mundo, por exemplo, lá acertou um movimento lá que era simples, mas eu tava lá me enrolando. Aí a professora pede pra fazer uma reversão, que reversão, gente, é tipo subir, aí você pega, trava aqui essa parte daqui do joelho, né? Aí você faz uma outra coisa, faz uma cambalhota, que é mais difícil. Aí o mais difícil eu consigo fazer, o mais fácil eu me enrolo. E aí muitas vezes as pessoas pedem paciência comigo. E antes eu não sabia, eu não sabia respeitar esse meu jeito, eu sou assim. Eu me enrolo no fácil, eu me afogo no raso, e no fundo é como se eu sempre fizesse aquilo. No fundo eu vou que vou. Mas aí, antigamente, eu não me olhava com essa parte. Eu achava, tipo assim, eu sou burra, não sei o quê, blá. Eu só olhava pro que eu tinha dificuldade. E aí eu me pressionava, porque as pessoas também falavam, teve um dia que a professora até falou assim, você é burra de nascença, não sei o quê. Então eu já fui sempre me tratando assim, que eu sou burra, que eu sou muito lerda, todo mundo. Aí me comparava, caía no negócio de me comparar o meu tempo com o do outro. A pior coisa que a gente pode fazer com a gente é se cobrar, não se respeitar, não entender que cada um tem o seu limite, cada um tem as suas diferenças e ficar se comparando. Então eu fazia isso muito comigo, eu me desrespeitava muito comigo, e aí tudo isso me causava ansiedade, fora aquele negócio de querer viver lá na frente, né? Tipo, as coisas nem aconteceram e tal, e eu já tava sofrendo por antecipação, e eu comecei a pensar assim, poxa, por que eu tô sofrendo por antecipação? Porque assim, mesmo que eu queira que aquela situação chegue logo, não vai ser no meu tempo. Então vai ser que nem aquelas crianças birrentas, eu posso ficar ansiosa, eu posso ficar nervosa, eu posso chorar, mas Deus não vai fazer aquilo acontecer assim. Então, peraí, calma, não vai ser no meu tempo. Também não vai ser como eu quero. Aquela coisa não vai acontecer porque eu quero, porque eu estou ansiosa, não vai acontecer. Terceiro, que se for uma situação que eu não quero que aconteça, eu vou desgastar minha energia agora pra situação, tipo assim, não quero que aconteça, não quero, tô com medo. Medo não vai ajudar nada. Primeiro que medo só vai fazer eu ficar distante da calmaria de Deus. E Deus dá a fortaleza, dá tudo necessário pra gente enfrentar aquela situação. Então, se eu ficar com medo,
eu não vou escutar a voz de Deus, não vou escutar a palavra, não vou escutar a calma. Então, peraí. Ou eu me acalmo aqui, porque eu querendo ou não, a situação vai acontecer, vai chegar em mim então, por que eu vou ficar nervosa? Aí eu vou ficar nervosa aqui, eu vou vou me desgastar muito, minha energia vai ficar zero, e aí quando chegar a situação eu não vou ter energia para enfrentar a situação, eu vou ficar pior. Então eu tô pensando assim, sabe? Agora, isso tá me ajudando, assim, com o quesito da ansiedade. Eu fui percebendo que a ansiedade é ficar pensando no futuro, ficar se comparando, se cobrando e traumas, coisas que você fica guardando do seu entorno, tal. E aí eu fui... Isso é um processo de autoconhecimento, sabe, gente? Porque eu tô nisso, nessa luta com essa ansiedade desde novinha, sabe, assim. E, gente, é ruim porque tem umas horas que eu não, pelo menos em mim, né? Cada um tem seus sintomas, né? Em mim dá uma aceleração muito forte no meu coração. Às vezes vem um geló assim, daqui de baixo pra cima, assim. Aí vem uma falta de ar, vem um desespero enorme, vem um medo, vem tudo. E aí você fica tudo embaralhado e você, tipo... tipo assim, você tá bem, num dia bem, de repente vem um negócio assim. Ou você passou ou eu passei por muito estresse na semana passada, digamos assim, mas aí eu achei que passou, mas ficou ali dentro de mim. Aí vem essas crises assim. E aí, nessas horas, eu procuro orar, eu procuro pegar a Bíblia. Muitas vezes eu não consigo ler nessas horas que eu tô muito nervosa. Aí a minha maninha me ensinou, e também nas terapias também, mas eu esqueci disso. Aí a minha maninha me relembrou, graças a Deus, que é você tirar o foco dos sintomas da tua carne, digamos assim, né? Porque o negócio tá lá no seu interior, mas aí vem na carne, né? E a sua carne fica deu pane também. Aí o que acontece? Eu preciso acalmar minha carne para eu conseguir raciocinar. E aí o que acontece? Tirar o foco disso. A gente começa a olhar no ambiente, tipo assim, essa parede tá branca, tem um armário aqui, tem branco, tem uma luz aqui, não sei o que, e aí você vai tirando o foco daqui até você se acalmar, respirar. E eu tô fazendo assim com relação às minhas crises. Ou se não, ouve uma música, ouve um louvor, vai conversar. Tem horas assim que, tipo, dá um... Assim, eu acho que quanto mais eu ficava com medo de ter um pânico, porque assim, dá umas fobias, porque você pensa assim, pronto, é agora aqui que eu vou ter um treco. Mas a pior coisa é a gente ter medo daquela sensação, porque se você ter medo daquela sensação, é pior, você não vai conseguir se acalmar. Então eu vou refletindo nisso, e eu vou me acalmando, aí eu vou pegando a Bíblia, e aí eu vou orando, aí vou me acalmando, assim, nessas crises punk. Mas, gente, se a gente, assim, soubesse o quanto a gente precisa ser gentil com a gente mesmo, porque a gente precisa entender que ninguém é perfeito. A gente não precisa se comparar com ninguém, com o tempo de ninguém. Mesmo que a pessoa fale assim, poxa, por que você não aprende isso? Ou, poxa, por que você não está fazendo isso? Ou, poxa, por que você não é assim? Aí, a gente não absorver essas crenças dadas de pessoas, ou os ideais dessa pessoa, sabe? Assim, a gente respeitar, a gente, obrigado pelo teu conselho, mas assim, eu não penso assim. Aí você for aquela pessoa que fica rebatendo com você se cala, aí você se afasta, se você puder, ou você escuta ali e não leva pro coração, e não leva assim, não traz pra você, porque quando você traz pra você, aquilo se torna uma crença que enraiza em você, uma crença enraizada, né? A psicologia chama. E aí o que acontece? Quando se torna uma crença enraizada, aquilo vai fazer, se for uma coisa ruim, uma crença ruim, vai te fazer mal. E aí vai muitas vezes desencadear ali sintomas de ansiedade, porque ninguém é pra estar se comparando com ninguém é pra estar ninguém é pra estar se cobrando em excesso. A gente tem que se respeitar, porque
Tipo, é claro que às vezes a gente precisa de uma pressãozinha pra gente evoluir, mas assim, a gente tem que fazer tudo isso com calma, sabe? Com calma com a gente. Se a gente conseguiu ir, boa. Se a gente conseguiu aprender de boa, se a gente aprendeu a se corrigir, boa. Mas se não, a gente se abraça, porque assim, se a gente não se acolher, como é que vai ser? E como é que a gente vai aprender a amar o próximo se a gente não ama a nós mesmos, né? E a gente parar com esse negócio de, eu só amo se a pessoa fizer o que eu quero, ou se eu estiver sendo proativo, ou se eu for desse jeito, se eu me corrigir. Não, eu me amo no caos e eu me amo ali quando eu estiver bem também. Eu me amo nos meus erros, não gosto desse erro. Não tô dizendo assim, a gente dizer, eu sou errada assim mesmo e sentar assim. Não, eu entendo que eu sou falho, eu entendo que eu tenho aquele erro, eu me perdoo, mas eu não quero isso. E a gente entrega para Deus, porque só Deus para nos corrigir. E aí você vai fazendo as atitudes para... Você se posiciona para Deus mudar aquilo e te ajudar a te se corrigir. Mas não ficar se condenando. Eu sou desse jeito, blá, 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 blá. Não, calma, ninguém é perfeito, calma. Calma que a gente é perfeito em Cristo. Quando Cristo está na gente, a gente é perfeito porque Ele está na gente. Então, Ele nos ajuda a manter essa paz, a manter a nossa cabeça no lugar. E nosso espírito, nossa alma bem. E aí, eu tava percebendo isso, que a ansiedade é isso, é não se respeitar, é não estabelecer limite para si e pro outro, é ficar se comparando, é se cobrando, é pegando aquelas crenças. Muitas vezes, nossos pais deixam a gente sem querer, assim, tipo assim... Quando a gente tá naquela fase, por exemplo, de que a gente não quer fazer nada, que a gente só fica na cama... Aí, menino preguiçoso. E eu aprendi assim, palavra tem poder. Se você não vai bem dizer, não diga coisa ruim. Porque aí, o que acontece? Você tá desejando, tipo, quando você chama alguém de preguiçoso, alguém de inútil, vai piorar a situação do abençoado. Então diga, abençoado, em nome de Jesus, tu vai ser uma pessoa proativa, tu vai... A gente tem que bem dizer. Se não vai ajudar, não... Agora tem que... Entendeu? Assim, por mais que a pessoa seja mais difícil, às vezes a pessoa não é muito ativa dentro de casa, mas vai ativa em outra coisa, a pessoa tem um bom ouvido, então a gente tem que focar naquilo que é bom e falar, olha, essa tua parte aí é ruim, mas é de não ajudar mais dentro de casa, mas assim, ora pra Deus ajudar aí você. Então, tipo assim, não maldizer, porque às vezes a gente bota uma crença ali na criança, e aquela criança vai crescer com aquilo. Eu sou inútil, eu sou um prédio, as pessoas só vão me amar, por exemplo, se eu for ativo dentro de casa, se eu for ativo no trabalho, se eu for ativo. Então a gente vai ficando com aquelas monte de excesso de cobrança. A ideia é jogar na parede, Mimado vai criar pessoas mimadas, não é pessoas mimadas, é questão de ser gentil com si mesma e ser gentil com o outro, porque muitas vezes a gente vai crescer e aí a gente fica colocando em balanço, tipo assim, né? Tipo, não, você trabalhou demais e você tá se cobrando desse jeito. Mesmo a pessoa sendo proativa, a pessoa ainda vai se cobrar e aí vai dizer, mas é porque a pessoa trabalha lá fora, por dentro, aí merece uma colher de chá. Aí depois, mas mesmo assim a pessoa não vai se dar a colher de chá porque já tem muita cobrança, entendeu? Tipo, gente, não dá pra ser, tipo assim, o equilíbrio tá em Deus, mas assim, a gente é falho. Então é melhor a gente tratar o outro e assim com gentileza e amor do que tratar com muita rigidez, porque com muita rigidez só vai gerar isso, um pânico aí, crianças indo pro consultório com negócio de depressão, com negócio de ansiedade. Gente do céu, no meu tempo era mais comum, digamos adolescente, mas pra mim é criança, né? Porque é menor de idade, crianças com 14, 15 anos. A minha primeira crise de ansiedade forte, assim, né, foi com 15, mas assim, eu sempre eu sempre fui uma criança meio ansiosa, inclusive eu tinha umas crises, assim, só que aí nunca ninguém percebeu, assim, esse... Quer dizer, minha mãe até percebia que eu era meio agitada quando ela dizia assim, vai ter, sei lá,
uma festinha no dia tal. Ela via minha ansiedade, mas como eu também não falava muito, a minha mãe não via assim como uma coisa fora do normal. Mas tinha vezes que dava um pane em mim, eu deitava na cama, meu coração acelerado, eu morrendo. Só que eu não sabia o que era, eu não sabia falar pra minha mãe. Então ela não percebeu isso. Só perceberam que eu tinha algum probleminha com ansiedade quando eu tive meus 15 anos, que a minha pressão ficava caindo, eu não sabia que era a pressão caindo, eu ficava querendo desmaiar, eu ficava com falta de ar, meu pai vinha, porque era um tempo que meus pais se separaram, né, então meu pai vinha pra dar umas voltas de carro comigo, tinha que conversar comigo, aí eu chorava, e eram umas crises assim, bem punk, porque era mais difícil pra mim, porque eu tinha muito medo, eu tinha muitas inseguranças, eu não me autoconhecia direito, assim, não que hoje eu me autoconheça, mas estou buscando, né? Eu não tinha tanto conhecimento da palavra, então aquilo tomava conta de mim, e assim, só que antigamente era mais comum ter essas crises assim nos 15, nos 14, hoje em dia a gente vê criança com 3, 4 anos, 5, 6 anos tendo essas crises assim bem fortes, não aquela crise, mas umas crises bem fortes, sabe? Tão forte quanto nos adultos. Então, nosso mundo tá muito assim. E o mesmo vale para depressão. Muita gente aí atentando contra a própria vida, crianças, jovens, adultos. E aí a depressão vai mais do autoconhecimento, como é que você se enxerga, o que você absorveu, tanto das crenças dos pais, da família e tal. E quanto mais a família é rígida, mais torto e distorcido você se enxerga, né? E a sociedade hoje está muito cobradora. Então, se a gente for pegar tudo isso da sociedade e se a gente acreditar e absorver tudo isso que a sociedade fala, assim, dos nossos efeitos, das nossas coisas, que a gente tem que ser isso, que a gente tem que ser aquilo, a gente pilha. Então, por exemplo, se chegar na escola, seu burro, seu feio, não sei o que, você não faz isso, você não faz aquilo. E aí você vai absorvendo. A depressão, na verdade, é você absorver todos esses padrões, essas crenças, e você ter medo também de não ser aceito. É tudo medo, tudo em volta do medo, né? De não ser aceito, de não estar sendo proativo, não sei o quê. Aí mistura depressão com ansiedade. E aí vem acontece tantas essas tragédias e tantos jovens dependentes de remédio, dependentes de tudo. E isso tudo poderia ser resolvido com carinho, com amor, mas é claro que isso na prática é muito difícil. Por exemplo, eu não sou mãe, mas eu já lidei com algumas crianças. Já lidei com meus primos e meus priminhos pequenos, né? Já lidei também, cuidei de uma menininha durante 6 meses, uma criança. Já trabalhei também com uma criança também, uma outra criança, um menininho. Então eu já lidei com muitas crianças e assim, na hora é extremamente desafiador lidar com as diferenças, tipo assim. Eu quando criança tinha, quer dizer, eu como pessoa e como criança, que eu já fui, né? Eu tinha meus defeitos, mas assim, tinha minhas dificuldades, mas muitas vezes minha dificuldade não vai ser a dificuldade do outro. O outro vai ter outras dificuldades. Então, a maioria das crianças que eu lidei tinha umas dificuldades que não era a minha muito quando eu era pequena. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na escola, tudo que a professora falava, eu falava assim, senhora, não senhora. Às vezes eu ficava com raiva, mas eu não enfrentava, eu não falava, tipo assim, não quero fazer isso, não sei o quê. Eu não fazia isso. E eu já lidei com uma criança que até para ensinar, ela afronta e responde e não sei o quê. E tipo assim, aqui começa com letra maiúscula. Mas por que começa com letra maiúscula? Por que tem que ser tudo do seu jeito? Eu olhei assim, aí já vinha aquela parte de julgar, sabe? Meu Deus, nossa, que criança difícil, que criança enjoada, não sei o quê. E calma. Aí eu falei, Emily, calma aí. E aí desafiador, porque eu tinha que respirar fundo e dizer assim, poxa, às vezes eu dava umas broncas, né? Mas aí depois eu ficava pensando, poxa, essa é a dificuldade dela, essa é o erro dela. Eu tenho que lidar com mais gentileza, mas na hora é extremamente desafiador. A gente quer julgar, a gente quer falar assim,
Meu Deus do céu, na minha época, se eu fizesse isso, eu levava só uma na cabeça. Mas assim, cada época é diferente e cada criança, se você lidar com aquilo com muita rigidez, aquela criança vai crescer com aqueles padrões, tipo assim, claro que você tem que corrigir, mas se você lidar, você tem que ter cuidado com a forma que você vai corrigir pra ela não se sentir assim, poxa, eu sou a pior pessoa do mundo porque eu faço isso, eu sou o pior ser do mundo porque eu faço isso. Comigo não tem jeito, você tem que ter cuidado com o que você vai desencadear naquela criança. Tipo assim, ela só é feliz ou só me ama se eu faço as coisas certas do jeito que ela tá falando. Então a gente tem que ter cuidado com que gatilho que a gente vai desencadear ao corrigir. A gente tem que corrigir com a sabedoria de Deus, sabe? Com o amor de Deus. Porque a gente pode desencadear ali uma coisa dela mesma não se aceitar, da criança mesmo se aceitar. E da pessoa. E aí vai crescer um adulto frustrado também. Então eu tava percebendo isso, sabe, assim. E aí, dentro daquele negócio, se a gente não souber corrigir, a gente não fala nada, fica quieto, porque um trauma ali, esses negócios de trauma, negócio de depressão, ansiedade, é bem complicado. Eu não sei se vocês concordam com isso, o que vocês acham, assim? Olá, Nascimento! Bom dia! Seja bem-vindo! Tô falando aqui sobre ansiedade e depressão. E eu queria saber um pouco da visão de vocês, se vocês concordam com isso que eu falei, se vocês discordam. O que vocês acham? Porque pra mim, ansiedade e depressão gira tudo em torno de crenças distorcidas que a gente absorveu, de excesso de cobrança, de comparação com o tempo das pessoas, com o tempo de aprendizagem, com medos também, com inseguranças, com baixa estima também, que a gente vai pegando, tipo assim, rótulos, né, da sociedade, rótulos familiares, e a gente precisa ser mais assim, respeitoso e calmo, assim, com a gente e com o outro. Mas é claro que isso na prática é extremamente desafiador, principalmente lidar com questões do outro que são diferentes das suas, assim. Cada um tem mais dificuldade de um lado do que do outro, né? Então, o que vocês acham? Vocês concordam? Vocês discordam? Bom dia, bebê! Tudo bem com você? Como você está se sentindo nessa sexta-feira? Tô falando um pouco sobre ansiedade e depressão. Gente, esse negócio de se cobrar é tão forte que, assim, eu vou citar um exemplo da minha mamãe. Minha mamãe também é que nem eu, assim, a gente se cobra muito, sabe? E aí, eu me lembro que ela tava um dia fazendo arroz, um simples arroz. E aí, a minha mãe é muito proativa, sabe, assim, dentro de casa, fora de casa. Minha mãe é aquela mulher raiz mesmo. E aí, o que acontece? Bom dia, MGzinho! Tudo bem com você? E aí, minha mãe sempre foi muito assim, muito ativa, né? E aí, qualquer erro mínimo que ela comete, por exemplo, ela queimou o arroz, coisa que ela nunca tinha queimado. Ela começou a dizer, oh meu Deus do céu, eu não presto, não sei o quê. Quem é que queima arroz, não sei o quê. Ela começou a se julgar. Aí eu pensei assim, nossa, como a gente é muitas vezes cobrador com a gente mesmo. Naquele dia ela tava muito cansada, naquele dia ela tava com dor. E mesmo assim ela foi muito, muito bruta assim com ela mesma. E aí eu fui conversando isso com ela, com a minha mamãe, e fui vendo também coisas em mim também, né? Que sem querer também, esse excesso de cobrança com ela mesma passa também pros filhos, né? E eu me lembrei de uma situação também comigo, assim. Qualquer erro que eu cometo, eu entrava em parafuso. Qualquer mínimo erro que eu cometo, eu entro em parafuso. Tipo assim, sei lá, se eu sem querer explodir ali, falei coisas que eu não queria falar, eu começo a me condenar, ou se eu não passei numa prova, eu entro em parafuso também. Bom dia, MG! E aí, se eu cometo qualquer tipo de erro, começo a ficar, nossa, sou boa, tinha que ser eu, não sei o que, tudo não dá certo pra mim, não sei o que, blá, 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 e começo a me culpar, sabe, assim. Mas antes, porque hoje eu entendo que eu não posso me culpar desse jeito, porque se culpar desse jeito não vai me ajudar, entendeu? Vai fazer eu estagnar e ficar ali naquele ciclo de culpa.
E assim, eu entender que eu fiz algo errado, ok. Eu me arrepender, ok. Me desculpar e desculpar com o outro, fazer as coisas com o outro, ok, tá tudo bem ali. E orar e pedir a Deus pra Deus, me ajuda aqui, que eu tenho dificuldade, por exemplo, nessa hora de quando pega no meu gatilho, aí eu choro, eu muitas vezes bravejo, então me ajuda aqui, meu Senhor. Porque assim, eu acredito que se eu estou viva, se Deus me fez, Deus tem propósito pra mim, sabe onde é que eu vou chegar. Sabe que esses erros daqui não vai interferir no que eu vou ser lá na frente. Porque Deus não cria nada sem propósito e sem propósito e sem saber que você vai multiplicar. Que nem a passagem de Davi. Davi lá atrás estuprou, mas lá na frente foi um grande discípulo de Deus. É um grande discípulo de Deus. Então, tipo, se a gente tá aqui, é porque a gente pra gente corrigir, pra gente. Deus não vai criar nada se não vai corrigir. Então, eu creio nisso hoje, entendeu? Então eu começo a ser mais gentil comigo mesmo. Se eu erro ali, eu digo assim, não gosto dessa parte de mim. E eu começo a falar com o outro também, olha, pessoa, me desculpa aí, esse meu erro aí, esse meu jeito assim, eu não gosto, não me agrado, mas eu tenho fé em Jesus que isso vai melhorar. Em nome de Jesus, entendeu? Eu estou nessa linha, em vez de falar assim, não sei o quê. E eu comecei a refletir isso, gente, me observando, cuidando das crianças e cuidando das outras pessoas. Tipo, a criança vai lá, dá um tapa em mim, aí eu falo, poxa, assim é feio, eu te bato? Não te bato, por que você tá batendo na tia? Aí eles começam a refletir, né? Ele falou, é verdade, porque, desculpa, tia, alguns falam, né? Outros não pedem, mas tudo bem. Mas desculpa, tia. Aí, tipo, e aprende, sabe? E aí eu sou tão como é que fala? Delicada com o outro. Por que eu não sou delicada comigo também? Hein? Que negócio é esse? Eu comecei a refletir, né? Só que assim, claro que em outros momentos muitas vezes eu erro sendo bruta também, sem querer, com a minha mamãe, com a minha irmã, com meus familiares. Mas assim, é isso, é refletir, dizer, não gostei disso aqui, pessoa, desculpa aí. Então tudo isso vai ajudando a gente a ser gentil com a gente mesmo, com o outro, e vai ajudando a gente ficar longe desses negócios de ansiedade, depressão. Eu creio assim, né? Não sei se vocês concordam, porque cada um tem a sua visão, né? E eu queria saber um pouco da visão de vocês. Vocês concordam? Vocês discordam? Bom dia, Thaís Celestino. Tudo bem com você? Gente, eu vou beber uma água. Licença, tá? Pronto, gente. Qual é a visão de vocês, assim, sobre a ansiedade, sobre a depressão? Alguém sofre com isso? Como é que vocês lidam com isso? Eu gosto quando vocês interagem também. MGzinho, você sofre com isso? Com ansiedade, depressão? Você conhece alguém que passa por isso? Como você lidar com isso? Ou se não conhece ninguém ou não passa? E você, Thaís Celestino? Qual é a sua visão sobre ansiedade, depressão? Meus maninhos, falem aí que eu gosto de ouvir vocês. Cadê o povo, gente? Ninguém tem nada pra falar, ó. Eu queria tanto escutar vocês. Oh, que triste. Cadê vocês, meu povo? Gente, eu fico assim de cara, sabe? Com esse negócio de... com a proporção que a ansiedade e a depressão tá tomando assim no nosso mundo. Mas eu creio que
que esse pane vai nos ajudar a olhar pra dentro e a gente desacelerar, sabe? Porque uma hora esse negócio vai dar um pane, creio eu, assim. Porque o modo de vida da gente tá muito assim acelerado, muito assim, muito cobrador, muito assim cheio de rótulos. Então, creio que vai dar um pane pra gente olhar mais pra dentro, pra calmaria, pro amor. É que nem uma ferida, enquanto ela tá pequena, entre aspas, né? Enquanto ela tá pequena, tá de boa, mas quando ela toma uma proporção maior, aí você vai cuidar, não é assim, não é bem assim? É igual a nossa saúde, tipo assim, enquanto a gente tá ali andando, correndo, mas quando dá um pane na gente, aí a gente, então a gente vai repensar, a gente vai começar a cuidar da alimentação, cuidar do sei o que, só quando dá os panes. Então, eu creio que bem assim vai ser, assim, em relação a essas questões de excesso de cobrança, não sei o que, ansiedade, depressão. Creio que vai dar um pane pra gente ir desacelerando, pra gente olhar mais pra dentro, mais pro amor, mais pro interior. Creio eu, né? Vocês concordam? Vocês discordam? E assim, agora eu tô me lembrando também, sim, tem dias que a gente acorda só Jesus na causa, né? Tipo, eu mesmo tem dias que eu acordo assim meio desanimada, estressada, mas eu me lembro que tudo eu posso naquele que me fortalece, e quem provar da fonte da água dele sempre terá ânimo. Então, o ânimo e a vida que corre na gente vem de Deus. Então, se ele tá dentro de nós, a gente sacode a poeira, acorda da cama, ele é nosso ânimo. Aí eu me lembro disso, aí eu saio da cama. Nesses dias que são mais difíceis, né? Bom dia, Naju! Naju? Tudo bem com você? Como você está se sentindo nessa sexta-feira? Boa tarde! É porque aqui ainda na minha cidade ainda é 11h50, por isso que eu falei bom dia. Aí já é boa tarde? Entendi. Está bem. Graças a Deus que está bem. Também tô bem. Graças a Deus. Eu tava aqui, Naju, falando sobre ansiedade e depressão. Aqui é 12h50. Nossa senhora, já ainda 1 hora de diferença, né? Aqui na minha cidade ainda é 11h50. Nem almocei ainda. Então você já deve estar almoçado. Você é de São Paulo. Um salve pra São Paulo. Linda cidade. Eu não conheço São Paulo, mas a amiga da minha mãe, também é minha amiga, ela mora em São Paulo. Ela sempre diz assim: nossa, São Paulo é tão bom, vem aqui visitar a gente em São Paulo. Bem legal. Eu já sou de Roraima. Não sou da capital, mas moro pertinho. Entendi. Você não mora na capital, mas mora pertinho. Legal, interessante. Dizem que São Paulo tudo de São Paulo é muito bonito. Como é o clima onde você mora? É mais frio? É mais... Sou de Aparecida, cidade de Nossa Senhora. Conhece? Eu não conheço. Eu nunca fui em São Paulo nem em Aparecida. Mas eu creio que seja bonita a sua... Eita, peraí. Aconteceu um acidente de percurso aqui. Pronto. Aqui é bem calor. É calor? Nossa, pensava que era um clima mais fresco. Entendi. Aqui na minha cidade também é muito, muito quente. Parece que a gente mora dentro de um vulcão aqui. Muito, muito quente. Aqui é perto de Manaus. Não sabia que aí era muito quente. Não sabia, eu pensava que era mais fresco. Mas que legal! Aparecida é onde tem a Basílica, segunda maior igreja do mundo. É bem bonita. Nossa, não sabia! Poxa, que linda! Não sabia! Tem a Basílica, segunda
igreja maior do mundo. Poxa, que legal, vou pesquisar, viu? Nossa senhora, agora gostei. Por isso que eu gosto de interagir, a gente aprende as coisas. Que legal, não sabia. Deve ter muita... Além dessa, deve ter muitos pontos turísticos bonitos, né? O que eu tava falando na live? Eu tava falando sobre ansiedade e depressão. Que o nosso mundo, ele tá muito assim no automático, muito assim... Muito negócio de rápido, muito excesso de cobrança. Cada vez as pessoas estão menos empáticas umas com as outras, mais julgadoras com relação... E menos assim, entendidas emocionalmente a ponto de... como é que fala? Não resolver as questões interiores, né? Assim, você não filtrar as coisas interiores, acabar passando as crenças, as cargas pro outro. E hoje o nosso mundo tá com muitas crenças materialistas, muitas crenças muitas crenças assim, cobradoras, tipo assim, se você não for proativo em tudo, você não é nada. Muitas coisas assim que refletem muito na nossa estima, na nossa como é que a gente se enxerga, como é que... Então eu creio que a gente precisa olhar mais pra dentro, pra gente se tirar, assim, muitas vezes, sem querer, nossos pais, a forma como nossos pais cuidam da gente, na boa intenção de nos corrigir, acabam falando palavras pesadas que às vezes ali já geram trauminha, ou lá na escola também, o excesso de cobrança, os bullies, pelo menos em mim, foi bullying, excesso de cobrança, algumas crenças de família, me geraram muito assim, esse pânico, né, de ansiedade, um pouco de depressão, mas hoje em dia tá bem melhor, porque eu fui me despindo dessas crenças que eram enraizadas, né? Só que é bem difícil quando a gente pega pra gente, absorve e pega essas crenças enraizadas, porque pra tirar, a gente é um diálogo interno com a gente, com Deus. É bem complicado. E também a questão da depressão, quando a gente... eu não sou boa nisso, não sou boa... E a gente só foca na coisa ruim, né? Tipo assim, só nas crenças... Só porque eu não faço isso, eu não presto, ou porque eu erro aqui, e eu não presto. A gente precisa ser mais carinhoso com a gente mesmo, a gente precisa ser mais cuidadoso com a gente mesmo. Entender que todo mundo erra, mas a gente não pode sentar eu sou assim mesmo, não gosto desse erro, entrega para Deus e pede sabedoria para Deus te ajudar a corrigir, seja por meio de alguma experiência, seja por meio de alguma conversa. Uma hora a gente aprende, mas a gente tem que ter mais cuidado com a gente, o que a gente fala com o outro também, quando a gente for corrigir com o outro, pra gente não gerar lá, assim, uns traumas irreversíveis, né? Eu tava falando disso. Você conhece, Naju, alguém que sofre com depressão, sofre com ansiedade? Ou você já tem, ou já teve algum episódio assim? Eita, você tem ansiedade? Ou você tem depressão? Ou você tem os dois? A gente precisa ser mais carinhoso com a gente mesmo. E a gente precisa saber dizer não também, gente. A gente precisa saber... A gente precisa saber estabelecer limites. E muitas vezes não é porque é seu parente, é seu amigo e tal, que você tem que absorver tudo aquilo que ele tá te falando. Você diz assim, poxa, obrigada pelo conselho, mas isso aí me machuca, então dá licença. Aí, tipo, se a pessoa entender, mas se a pessoa não entender, aí é difícil de conviver assim, porque aí a gente vai absorvendo traumas, adoecendo e tal. Ansiedade, depressão, eu quase tive, mas não mais tenho ansiedade e crise de pânico. Poxa, entendi. Isso é bem... Cara, crise de pânico é bem complicado, dá umas crises punk, né? Já vou voltar na live, viu? Só vou fazer mamar pra minha irmãzinha dormir. Tá bom! Boa sorte com a sua irmãzinha.
com uma madela. Que Deus abençoe vocês. Vou aguardar você. Obrigada por ter interagido da live. Eu gosto de interagir com vocês. E gostei também de saber da segunda maior igreja do mundo. Amei, viu? Muito obrigada. Gente, e o que vocês acham de tudo isso que foi falado? Quem mais tem depressão, ansiedade, a gente precisa ser mais cuidadoso com a gente. A gente precisa dar um freio e não viver no futuro, né? Viver assim no presente e tal, porque não vai adiantar nada a gente ficar ansioso com a situação lá do futuro, porque não vai impedir da situação acontecer e também não vai acelerar para ela acontecer. Então a gente precisa, viver de buenas, tranquilo. Eu sei que isso é extremamente difícil na prática quando acontece alguma coisa, alguma situação que mexe com nossos gatilhos, digamos assim, mas a gente tem que tentar, porque pense num trem ruim, ansiedade, pânico, depressão, e a gente tentar também se autoconhecer para ver que gatilhos são esses, que situações foram essas, a gente tomar conhecimento, né, de tudo que deixou a gente fora do eixo, perdoar o que tem que perdoar, pra gente não ficar guardando aquelas coisas, entender que muitas vezes as pessoas falam o que dá na telha e a gente não é por isso que a gente vai tomar isso como verdade, a gente vai escutar, pedir sabedoria de Deus para ver o que a gente vai absorver daquilo, tipo, isso aqui é válido absorver, vai me ajudar, isso aqui é a verdade mesmo sobre mim e tal, e a gente fazer esse filtro, porque se a gente for escutar o que o mundo diz sobre a gente adoece. Se a gente escutar tudo assim, sem filtro, né? Tipo, porque tem muitas coisas que falam sobre a gente que não é, na verdade, aquilo da gente. E se a gente pegar aquilo, a gente adoece mesmo, adoece muito. E às vezes a gente fica muito sensível a... Eu mesma já peguei... Várias vezes já me deram assim, uns sermões assim, que eu, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que eu sou desse jeito? Meu pai do céu! Aí depois eu pensei, não, peraí. Não, tenho esse erro aqui, tudo bem, isso daqui é pra mim mesmo. Mas isso aqui é um absurdo. Isso aqui não. Então a gente fazer esse trabalho de ver o que a gente vai trazer para o nosso íntimo é muito bom, porque o que vai ficar aqui dentro, meu Deus do céu, pra gente não criar um Deus do livre, um câncer ali dentro, né? E depois pra tirar aquilo que ficou enraizado em você, aquilo que ficou ruim dentro de você, é muito ruim. Aí a gente só vai entender a proporção e às vezes a gente nem vai entender, porque vai vir em forma de ansiedade, vai vir em forma de depressão, de crise do pânico, e a gente não vai entender que foi lá daquele negócio, daquelas coisas que eu absorvi e não deu um wait. Às vezes a gente precisa dar um stop. Peraí. Isso eu não absorvo, não. E a gente repreender na hora que não for pra gente, em nome de Jesus, dizer não, eu não aceito, não é só escutar e fazer esse trabalho aqui dentro, repreender em nome de Jesus essas palavras aqui, isso daqui não serve pra mim, pedir sabedoria de Deus pra entender o que serve pra você, o que não serve pra você, como você pode olhar aquilo que lhe for falado de uma forma mais leve, compreender também que o outro muitas vezes fala ali, mas é porque as experiências dele, é como ele foi ensinado, é o que ele está acreditando dentro dele, é o que está enraizado dentro dele, e tudo bem, ser gentil com a gente, ser gentil com o outro, respeitar, e não entrar em conflito, né? Nem com você, nem com o outro, e respeitando. Tô pensando assim, sabe, gente? Não sei se vocês concordam, vocês discordam? Voltou! Você fez sua irmãzinha dormir? Quantos anos sua irmãzinha tem? Naju? Pois é, Naju, esse negócio de crise do pânico e ansiedade é bem complicado. A gente precisa... Ela vai fazer 2 anos, dia 28. Ah!
que fofinha! Parabéns antecipado para ela, que Deus a abençoe muito e que ela cresça no amor e na paz do Senhor. Ela é tranquila, né, Ju? Ela é uma criança mais tranquila ou ela é uma criança mais, digamos assim, energética? De nada! Ela é um pouco bagunceira. Oh, meu Deus, significa que ela tá com saúde, né? Oh, meu Deus, eu tava até falando aqui que lidar com pessoas e crianças às vezes é desafiador, porque muitas vezes elas vão ter umas diferenças. Cada um é diferente, né? Cada um tem suas dificuldades, cada um tem os seus erros e a gente precisa ser gentil quando a gente for corrigir, principalmente a criança, né? Pra não gerar um negócio tipo assim, mamãe ou minha irmã só me ama se eu fizer tal coisa, se eu fizer. E aí você tem que saber corrigir, mas não gerar isso nela, pra não gerar, Deus livre, uma ansiedade lá no futuro, uma não aceitação dela mesma, né? Mas é boazinha, não é difícil de cuidar, não. Ai, que linda! Graças a Deus! Poxa, que legal! É muito fofo, criança boazinha. Mas não que as crianças mais difíceis não sejam legal, porque são crianças, né? E são pessoas que têm desafios, dificuldades diferentes, né? Aí a gente precisa ter esse cuidado pra gente não acabar gerando muita cobrança na gente e no outro, né? Verdade, como eu tenho ansiedade, eu cuido muito bem dela. Poxa, isso aí é muito legal, ó. Que bom que você pegou, assim, essa experiência que você teve com ansiedade pra cuidar dela, né? E pra não fazer com ela o que aconteceu com você, né? Poxa, legal, pra ela não ter problemas no futuro. Igual você tinha falado. Sim, isso é muito importante, saber a sua sabedoria. Porque às vezes eu cuidei de algumas crianças, né, no meu trabalho. E às vezes, pra corrigir, eu acabava, muitas vezes, quando eu ia corrigir, às vezes eu corrigia um pouco bruto, assim. As crianças mais geniosas, eu digo, tá? Assim, eu tinha um pouco de dificuldade. Aí eu pensei, poxa, mas aí, será que eu vou gerar um negócio ali? Ela vai só se sentir amada se ela fazer certo. Será que eu gerei alguma coisa? Eu ficava refletindo, assim. Eu tenho dificuldade mais com as crianças mais digamos assim, com as crianças mais opiniosas, assim. E aí eu tenho essa dificuldade de lidar. E eu fico com medo de ter gerado problemas futuros para ela, porque ensinar é extremamente desafiador, né? Ensinar é bem complicado, porque você tem que ensinar com a sabedoria de Deus e no equilíbrio para não gerar esses problemas futuros. A gente tem que aprender a ser gentil com a gente e ser gentil com o outro, e principalmente com as crianças, para não gerar aqueles adultos frustrados, né? Com ansiedade, com depressão. É bem complicado isso. É difícil ensinar, mas eu gosto muito de cuidar de criança. Olha que legal! Que Deus a abençoe. É difícil ensinar mesmo, mas você gosta de cuidar de criança. Que legal! Isso é bom, viu? Mas crianças são bênçãos, são florzinhas de Jesus, são as coisas mais lindas. Só é um pouco difícil agora a geração de hoje em dia, que tá mais complicada, né? Acho que é muito excesso de informação na cabeça delas, excesso de cobrança, aí tem esses tablets, coisa. As crianças estão sendo, muitas vezes adultizadas, né, antes do tempo. Porque na nossa época, a gente tudo ficava na rua, né, brincando com contato com mais crianças, e brincando de pique, brincando de manja-pega, de não sei o quê. E quando não tinha nada pra fazer, digamos assim, a gente ia lá, sentava, assistia aqueles nossos desenhos. Não que os desenhos antigos não tivessem, assim, alguma coisa, assim, mas era menos que hoje, né? Por exemplo, aqueles desenhos da Peppa. Papai Bobinho. Ensinam coisas assim. Não que os desenhos antigos tinham coisa, tinham.
Mas eu acho que os desenhos de hoje tem mais e... Não sei, assim... Não ensinam muito, sabe? Já os desenhos de antes ensinavam... Não sei se eu tô certa, né? Ela é uma criança de Jesus, sabe? Ela nasceu prematura, de 7 meses e quase morreu. Mas tá ótimo. Nossa! Ela nasceu de 7 meses. Gente! É bênção de Jesus, ela. Olha, milagre de Jesus. Que Deus abençoe ela. Oh, meu Deus. Ela é uma vitoriosa. Ah, que Deus abençoe. É lindo ver os testemunhos, sabe? E geralmente essas crianças que têm dificuldade que tem alguma dificuldade, assim, por exemplo, que nasceu prematuro, tem muito a ensinar ela, viu? Em nome de Jesus, ela tem muito a ensinar. Ah, eu amei eu amo como vocês interagem, gente. Amei de coração. Amo ter esse bate-papo com vocês. Ela gosta de ir à igreja, ela gosta de ir pra igreja. Ai, que linda! Já tá sendo ensinada o amor de Deus, né? E o bom é que ela gosta, isso é muito, muito, muito show. Que ela já vai aprendendo que a paz espiritual tá no nosso Papai do Céu. Nós somos católicos, vamos na Canção Nova. Que legal! Nossa, que Deus abençoe! Ela adora ir lá. Oh, meu Deus, ela é tão pequenininha, né? Tem 2 aninhos, olha que coisa linda! Ah, que bênção! Deus abençoe, viu? Muito show, assim, a gente ensinar desde cedo, sabe, assim, os caminhos do nosso Pai. Que ela é bem pequena. Oh, meu Deus! Que linda! Tem vídeos dela no meu perfil. Ah, eu vou lá ver no seu perfil. Assim que eu terminar, eu vejo. Oh, meu Deus, ela deve ser muito fofa. Ela deve ser tranquila igual você parece ser tranquila. Mas, e como é que tá? E como é que tá a sua questão de ansiedade e a crise do pânico? Ela tá melhor mais hoje em dia? Você faz tratamento? Como é que está? Bom dia, Davi! Seja bem-vinda, vô. Tá melhor hoje em dia, né, Gil? Eu tomo remédios controlados. Ah, entendi. Aí isso tá ajudando e faço terapia. Isso é importante. Isso ajuda muito, muito mesmo. Daí está muito melhor. Posso imaginar. Dá pra concentrar melhor, né? Dá pra viver com mais qualidade de vida, né? Poxa, que Deus abençoe que esteja melhor. Ainda bem que você faz terapia, toma um remédio. Porque tem horas que a gente precisa mesmo tomar um remédio pra que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, né? E a terapia também é muito importante. Eu tô em falta na terapia, sabia? Eu preciso voltar para minhas terapias. Eu fazer também. Eu já fiz, acho que eu fiz um bom tempo. Acho que eu fiz uns 5 anos, 6 anos de terapia. Aí depois quando eu terminei a faculdade, né? Aí fui me dedicando aos trabalhos e tal. E como é que fala? Os meus treinos de dança, aí eu deixei um pouco a terapia de lado, mas é muito bom a terapia, olha. Você tem ansiedade também? Porque você estava falando na live sobre esse assunto, né? Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, misto de depressão. E aí, durante muito tempo, eu fiz tratamento com terapia, o remédio, eu recebi alta, graças a Deus, tanto da terapia, do remédio, mas a minha psicóloga deu assim, uma alta da terapia, mas que eu tinha que voltar lá, assim, de ano em ano. E aí, agora
depois aconteceram algumas coisas que me desestabilizou e disse, não, tem que voltar pra fazer terapia de novo. Aí eu tô enrolando, mas tem que fazer terapia mesmo, porque ansiedade, depressão, crise do pânico, as coisas são bem complicadas mesmo. E a gente precisa cuidar, tratar, né? Sim, que bom que eu recebi alta, né? E você também vai receber em nome de Jesus. Só que eu tô fugindo, eu tenho que voltar. Eu recebi alta, mas eu tenho que voltar. E eu aqui fugindo, ó. Mas depois, ó. Ai. Que a gente tem que unir, né? A gente tem que ter a fé, mas também a gente tem que procurar ajuda profissional também, quando necessário, né? Bom dia, Dan, aqui, como você está nessa manhã linda de sexta-feira? Gente, agora que eu falei, como é que fala, assuntos de vida, eu vou contar um pouco de piadas pra vocês rirem um pouco, já que a gente começou com assunto sério. Agora eu vou relaxar vocês. Vocês gostam de ouvir piada, gente? Gente, a minha avó me deu um livro. Eita, caiu. A minha avó me deu um livro de piada. Isso há muito tempo, eu tinha uns 9 anos. E aí, eu nunca tive a oportunidade de ler pra alguém. Eu vou ler pra vocês gostam? Você tem quantos anos? Eu tenho 28 anos, né, Ju? Já tô véia. Quantos anos você tem? Ai, titia dele! A minha tia! Ai. Eu tenho 28, né, Ju? E você tem quantos anos? Minha titia, eu tava falando, tia, sobre os assuntos de depressão e ansiedade. Aí agora eu vou partir pras piadas, pra fazer o povo rir. Achei que você tinha uns 20 anos. Graças a Deus você foi generosa comigo, porque tem gente que diz assim, o que essa criança de 12 anos tá fazendo? Tem gente que acha que eu tenho 12, 15. O que essa criança de 15 anos? Eu tenho 16. Faço 17 em 7 de setembro. Que linda! Você tem 16 anos! Você é uma jovem adolescente. Que show. Essa fase da adolescência, ao mesmo tempo que é boa, é pancadão, né? A gente fica numa curva emocional, assim. Sobe e desce. Mas depois que a gente vai pros 20, aí vai melhorando mais. Inclusive os problemas de ansiedade, depressão, crise do pânico vai melhorando mais. Em nome de Jesus, viu? Você vai ver que você vai estar pisando com Deus ainda. Na sabedoria de Deus que você tem, você vai melhorar muito mais. Titia dele! Eu oriento vocês a baixarem um pouco o volume do celular de vocês, senão todo mundo vai ficar surdo. Vocês querem ouvir piadas? Gente, esse livro tem... Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Ele tem mais de 100 páginas. Olha que coisa linda. Mais de 100 páginas pra eu ficar buscando o ouvido de vocês. Vocês querem ouvir piada, gente? Amiga, eu vou precisar sair da live para fazer minha irmã dormir, mas quando ela dormir, eu volto. Tá bom, né, Ju? Vou te aguardar. Um beijo pra você e boa sorte com a sua irmãzinha. Gente, eu vou contar a piada pra vocês, olha. A piada é assim. Deixa eu ver se eu... Um garoto de 5 anos corre desesperado pelo supermercado gritando: Elisa! Quando encontra a mãe, ela estranha. O que é isso, menino? Por que está me chamando de Elisa? Sou sua mãe. Eu sei, responde o moleque. Mas o supermercado tá cheio de mães. Podre! Cara, eu nunca tive essa ideia. É verdade. Porque nunca me esqueci. Isso me fez lembrar de uma situação do supermercado que eu chamava minha mãe. E tipo, teve um dia que eu não tava chamando. E aí, outra criança chamou e minha mãe virou: que é, menina? Aí sou eu não. Ou até que mesmo dentro de casa, aqui na vizinhança, tem um monte de crianças, tem um monte de pessoas. E aí, mãe! Aí a mamãe: tá me chamando, menina? Agora eu gostei, ó.
Chamar pelo nome da mãe, porque tem um monte de mães. Ai. A mãe diz ao filho: você deve pôr a mão na boca quando tossir. Eu ponho, mãe, mas a tosse vem do mesmo jeito.